A paz do Senhor a todos nós, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Sola Escritura, para mim é um prazer e uma satisfação imensa por mais uma vez de poder estar diante de vocês, para a gente poder juntos aprender a preciosa palavra de Deus. Eu sou um dos diretores executivos do grupo Sola Escritura. Nós temos aqui como diretor de honra Alexandre Batista, nós temos aqui como diretor geral Jailson Gomes. Nós temos aqui as secretárias adjuntas, que é a irmã Rosália, que organiza todo esse trabalho aqui, junto com a RH, que é a Elisiete Mendonça. E estamos diante de uma aula que foi proposta para mim falar e comentar sobre a eclesiologia, que é uma matéria que vai estudar sobre a igreja. Então estarei aqui abordando, vou estar fazendo várias aulas, estarei resumindo esta aula aqui em breve minuto possível para não ser tão cansativo para os irmãos. Então vou estar fazendo por etapa até chegar a umas 10 ou até 11 aulas, beleza? Então, queridos, já quero pegar aqui por base aqui um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 16, do versículo 18, e vou pegar aqui só essa parte aqui, ó. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá certo? Muito bem. Então também quero deixar aqui uma referência para vocês aqui, para vocês lerem e até ir dentro desse contexto mesmo. Tá certo que é Atos capítulo 2 do versículo 41, 47, como também Efésios do capítulo 1 do versículo 22 e Colossenses do capítulo 1 e do versículo 18 ao 24. Muito bem. Então, queridos, estarei aqui comentando para vocês a igreja e a sua natureza e missão. E que coisa maravilhosa, a igreja, a sua natureza e também a sua missão. A igreja universal, invisível, da qual Cristo é a cabeça, não é uma organização, mas é um organismo vivo, pois em cada um de seus membros palpita então a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus, o qual dirige o movimento de todo o corpo e de cada crente em particular, e comunica também a cada um dos seus membros do corpo na sua sabedoria, justiça, santidade, vida e também poder. Então, e desta forma, mediante a união vital com Cristo, todo crente, ainda que humilde ou isolado, faz parte, como os demais redimidos, de um organismo da qual vibra o amor, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, queridos, ao estudar sobre a Igreja de Cristo na Terra, precisamos conhecer a sua natureza, ordenanças, missão e também governo. Dentro da primeira parte, é que a Igreja, na perspectiva bíblica e também teológica. Primeiro, nós vamos ver aqui na letra A uma visão cristocêntrica da Igreja. Em Mateus, do capítulo 16, do versículo 18, Cristo ele cita duas palavras da mesma raiz, mas com significados diferentes, que expressam a dimensão exata da revelação. A primeira é Petros. O nome do discípulo significa um fragmento de pedra. A segunda pedra traduz-se como rocha inabalável, como a gente observa aqui em em 1 Pedro, melhor dizendo, no capítulo 2 e do versículo 4 ao verso 7, está claro que o Senhor, ao mesmo tempo em que reconheceu a sensibilidade espiritual de Pedro como fragmento de pedra, deixou também estabelecido que a igreja seria edificada sobre aquela pedra inabalável, Cristo, o Filho de Deus vivo. Então, isto é, ou seja, a confissão pública sobre Cristo que o apóstolo acabara de declarar ou fazer. Muito bem. Então eu falei aqui sobre uma visão cristocêntrica da igreja. O sentido da letra P, nós podemos observar aqui, só para terminar essa parte aqui, que Cristo ele é a rocha inabalável.
Jamais a igreja poderia estar edificada sobre uma pessoa que era tão falho como Pedro, certo? Como a Igreja Católica, ela defende que a igreja está alicerçada sobre Pedro, mas não é. Cristo, ele é a rocha inabalável, e a pedra da esquina. Eu já até comentei aqui, deve ter aqui uma aula a respeito desse assunto, que eu comento falando sobre a pedra da esquina. A pedra da esquina, ela é formato de cruz, de uma cruzeta. A pedra da esquina, ela é colocada no canto. Na antiguidade, quando começava uma grande construção, começava pelo canto. A pedra da esquina era colocada no canto e aí dava a forma de toda a construção. Então por isso que Jesus era chamado a pedra da esquina, tá certo? Muito bem. Voltando aqui, nós colocamos aqui no termo igreja no original grego, é composto da preposição ek, que é fora, e de o verbo kaleo, que é chamar, ou seja, igreja, eclésia. Então denota um grupo de cidadãos chamados para fora. E também corresponde literalmente a uma convocação de cidadãos de uma cidade para fora de suas casas, mediante o soar de uma trombeta, a final de reuni-los em uma assembleia. Então, os verdadeiros crentes são convocados para fora do pecado, para viverem em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Então, o sentido da palavra igreja no original, tá certo? Eu fico aqui. E a letra C na perspectiva do Novo Testamento. Nesta parte da Bíblia, temos aqui vários conceitos sobre a igreja. Primeiro, a igreja visível e invisível. A igreja é um só organismo, independente dos títulos e também das denominações. Existe, entretanto, várias denominações, ou seja, que é existentes, mas entretanto, queridos, ela pode ser vista sobre dois aspectos, visível e invisível. Veja bem, a igreja invisível, ela representa circularmente o povo de Deus, espalhado para todo o mundo, enquanto que a igreja visível, ela refere-se então à igreja local, a uma comunidade de pessoas num determinado lugar. Então, quando a gente observa aqui sobre o corpo universal de Cristo, no segundo aspecto, a igreja de Cristo como um corpo, ela possui diversos órgãos e muitos membros, mas todos trabalham de forma orgânica e harmônica, interligados de uma função no corpo. E ela é composta de todos os cristãos autênticos em toda a história do cristianismo, como a gente observa aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, como a gente vai ver aqui também em 1 Coríntios, do capítulo 12, do versículo 27, e são várias referências. Então são milhões de membros espalhados pelo mundo, quando todos cumprem a sua parte. A igreja, ela se beneficia, mas se algum deles está enfermo espiritualmente e não é logo restaurado, então afeta todo o corpo e também acaba prejudicando. No terceiro aspecto, a igreja local. A igreja local, ela é o lado visível da igreja que vivencia em sua forma comunitária e da mesma herança apostólica. As mesmas ideias da vida, as mesmas expressões de fé. Como a gente observa aqui em Romanos capítulo 16, do versículo 1, como também em Colossenses do capítulo 4, do versículo 16. A vida em comunidade foi uma das características predominantes dos cristãos primitivos, ou seja, principalmente quando a gente observa aqui em Atos capítulo 2, do versículo 46, se estende do capítulo 4, do versículo 32 ao 33, e eles frequentemente se reúnem, motivados sempre pela mesma razão, a fé no Cristo ressuscitado. Terminando essa aula aqui, que é uma parte introdutória de todas as demais aulas que eu vou dar ainda, eu quero terminar falando sobre a igreja doméstica.
como não havia templos, os cristãos então eles construíam ou eles reuniam nos primeiros séculos da era cristã. Os crentes então daquela época eles tinham por hábitos reunir nas casas um dos outros. A gente observa aqui em 1 Coríntios capítulo 16 do versículo 19, como também Romanos capítulo 16 do versículo 25 e em diante. Filemão, como no verso número 2 também. Esta igreja doméstica, ela acomodava então perfeitamente o corpo de Cristo naquela localidade. Cada igreja local ou doméstica era a manifestação visível, a manifestação física e invisível da igreja universal. Que Deus abençoe a todos vocês. Fico com essa aula muito resumida e na aula de número 2 eu quero falar aqui sobre a razão de ser da igreja e termino falando sobre a igreja local e o tratamento específico de Deus. Um abraço a todos vocês e até mais.